Cirurgia plástica e autoestima. Até que ponto isso é saudável, favorável ou não? Além disso, ainda vou compartilhar com você um pouquinho da minha experiência com cirurgia plástica, com rinoplastia. Então fica ligadinho aí que vai ter muita informação bacana para nós. Eu sou a psicóloga Joyce Santos e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a relação entre a autoestima e a cirurgia plástica. Muitas pessoas ficam em dúvida, será que se eu fizer uma cirurgia, um procedimento estético vai melhorar minha autoestima ou minha autoestima tem que estar boa pra fazer um procedimento estético? Mas antes da gente entrar nesse assunto, já quero te convidar pra curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, compartilha com seus amigos, porque vai ter muita prosa boa por aqui. Em primeiro lugar, é importante eu entender o que de fato é a autoestima, que inclusive já tem um vídeo desse aqui no canal, clica no link que tá aqui na descrição para você entender de uma maneira mais profunda o que de fato é a autoestima. Mas de forma bem resumida, a autoestima é a maneira como eu me vejo, é uma autoavaliação que eu faço de mim mesma, como eu me percebo, como eu me cuido. Isso pode ser de uma maneira mais positiva ou de uma maneira mais pessimista. E refletir sobre essa forma como eu me vejo é muito importante quando a gente associa a questão de procedimentos estéticos. É claro, eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo que eu não tô aqui nem para defender ou para criticar e julgar cirurgia plástica, procedimento estético, até porque eu sou muito adepta. Ui, eu rosco meus cílios. Viu só como eu sou muito adepta a eles. Aqui tem micro na sobrancelha, tem na boca, tem rinoplastia. Então tudo que vem a favor da minha praticidade, junto aí da minha vaidade também, que eu gosto de me cuidar, eu acho que é válido de estar fazendo. Mas é isso que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. Qual que é a linha tênue? Quais são os limites disso quando a gente fala desses procedimentos e da minha autoestima, da minha relação comigo mesma? O Brasil é um dos líderes no ranking mundial de cirurgias plásticas, ou seja, a gente faz muito procedimento estético por aí. O problema é quando eu jogo toda a minha expectativa de vida dentro de um procedimento estético. E isso tende muito a acontecer quando a pessoa se vê de maneira mais pessimista. Então, vem várias crenças de que a minha vida só vai melhorar, os meus relacionamentos só vão ser melhores, eu só vou passar a ser aceita se eu for lá e fazer aquela cirurgia que eu tanto sonho. Se eu for lá e fazer minha lipo, colocar meu silicone, fazer minha rinoplastia, aí eu acho que as coisas vão melhorar. Se eu não fizer esse procedimento estético, eu não vou conseguir ser ninguém na vida. É como se eu tivesse uma visão de que eu não sou boa o suficiente porque eu não consigo seguir aquele padrão estético que nos é imposto, que nos é colocado. Mas é válido a gente pensar que essa crença de não ser boa o suficiente, às vezes ela não acontece só relacionada à nossa autoimagem, à maneira como eu me vejo, mas às vezes é uma crença que também está acontecendo, está sendo frequente em outras áreas da tua vida. Então, eu quero te propor aqui a fazer o seguinte exercício. Para pensar nas demais áreas da sua vida, não só relacionado ao seu corpo, à sua parte física. Para pensar na área dos seus relacionamentos amorosos, com amigos, família, lá no teu trabalho, quando você faz um determinado tipo de atividade. Para pensar se esse pensamento, essa sensação de não ser boa o suficiente, também não respinga nessas áreas. Eu não me relaciono com ninguém, não dá certo com ninguém porque eu acho que eu não sou boa o suficiente. Esse trabalho que eu fiz, nossa, não ficou nada bom. Tá todo mundo falando que tá bom, que tá ótimo. Mas pra mim, não tá bom. Acho que faltou alguma coisa, não tá o suficiente. Parece que sempre falta algo. E mesmo que as pessoas me coloquem aquilo, eu não consigo me apropriar, porque vem de encontro com uma visão mais pessimista de mim mesma. E aí, uma das consequências que a gente pode ter é que às vezes toda essa visão mais pessimista, esse autoconceito que você cria de si, acaba sendo depositado na tua imagem física, né? Naquilo que você vê no espelho, trazendo essa sensação de que se eu mudar isso no meu corpo, na minha estética, tudo também vai se transformar. É como se você passasse a acreditar que depois de se realizar esses procedimentos, aí sim minha vida vai dar um boom.
Aí sim as coisas vão mudar pra mim. Aí eu vou ter coragem de ir lá e fazer aquilo que eu queria no meu trabalho, de colocar a cara a tapa nas coisas, de me sentir aí melhor comigo mesma, aí tudo vai mudar. A consequência que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala desses procedimentos estéticos, ainda mais unida a uma visão tão pessimista de si mesmo, é que depois de realizar aquilo, depois de passar aí também por um pós-operatório, onde exige tanto cuidado, onde é algo que exige tanta cautela, eu ainda perceber que esse procedimento não atingiu aquela expectativa que eu tinha. Ainda não foi o suficiente para eu me sentir bem comigo mesma e sanar todas aquelas questões, todo aquele vazio que tinha à minha volta. E aí eu posso ter até mesmo duas alternativas. Ou eu ver aquele resultado e ver que ele não sanou toda a minha insuficiência, toda a minha frustração e decepção comigo mesma, e aí isso reforçar ainda mais esse pensamento de que eu não sou boa o suficiente, porque você imagina, isso pode reforçar ainda mais a ideia de que nada de que eu faço é bom. Poxa vida, eu tava confiante que depois dessa cirurgia tudo ia mudar, eu ia salvar meu casamento, ou então eu ia encontrar a pessoa da minha vida, eu ia ser melhor no meu trabalho, as pessoas iam me aceitar de uma maneira melhor, e nem com a cirurgia isso adiantou. Ou seja, nada pra mim vale mesmo, nada pra mim dá certo. Ou então eu caio até mesmo na dependência, no ficar refém desses procedimentos. Que aí eu fui lá, fiz uma vez, não ficou bom, então eu vou lá e vou fazer outro, aí eu faço outro, aí eu faço mais um, e aí acaba se tornando uma certa dependência mesmo, né? Porque nunca vai ser o suficiente, nunca vou atingir aquele resultado que eu tanto espero. Então percebe que quando a gente fala em resultado, nós não estamos falando só no resultado físico, mas no resultado pessoal e emocional de todas as outras áreas aí da nossa vida. É claro que um procedimento estético bem feito, uma cirurgia plástica bem feita vai nos trazer resultados positivos e impactar de maneira direta na nossa autoestima. Eu garanto que você vai ouvir de muitas mulheres que depois que elas fizeram a cirurgia e o procedimento, foi muito melhor, que a vida delas mudou, que ela se sente melhor com ela mesma. O único cuidado mesmo que a gente deve tomar é de não cair nessa dependência, de ir trabalhando a nossa aceitação, independente se esses procedimentos estéticos vão acontecer ou não. É muito gratificante passar por esses procedimentos estéticos, não só pelo fato de ver o resultado final, mas também de ver que ele aconteceu. Para muitas pessoas, principalmente para as mulheres, esse é um sonho de infância, de adolescência, que, poxa, finalmente consegui realizar aquilo. Então, é algo que exige um planejamento financeiro, um planejamento de pausa para você cuidar do teu pós-operatório, então não deixa de ser um sonho, não deixa de ser algo que a gente tem que valorizar quando conquistado. E valorizar esse processo também é muito importante, de perceber que é algo que é importante para mim, não só pelo fato da estética em si, mas de ver a minha realização pessoal por trás disso. E eu falo isso com muita propriedade devido até à minha experiência com a minha cirurgia. Pra quem não sabe, aproximadamente uns 6 meses eu fiz a minha tão sonhada rinoplastia. Arrumei esse narizinho aqui. Vou até colocar uma foto do antes e depois, que eu sei que às vezes algumas pessoas vão ficar curiosas, então esse é o meu antes e depois. Nessa foto eu tinha 3 meses de rinoplastia. E ó, já deu uma diferencinha. Queria algo bem sutil, bem natural, para as pessoas olharem e pensarem, nossa, o que essa menina fez? Será? Parece que é uma coisa diferente, né? E vou deixar aqui também uma foto da minha recuperação, né? Do meu pós-cirúrgico. Eu fui muito feliz no meu pós-cirúrgico. A foto que eu coloquei aqui, ela foi nos momentos de ápice, assim, do pós-operatório, onde eu me senti pior, sabe? De nariz trancado, não consegui respirar direito, que já é muito esperado da rinoplastia. Mas tive uma recuperação muito boa, como vocês podem ver, não fiquei roxa, não tive tanto inchaço, né? Então foi uma cirurgia bem tranquila. E por que também que eu quero relatar um pouquinho disso pra vocês? Poxa, Joyce, você fala tanto de autoestima que a gente tem que valorizar a si mesmo e isso aqui ele vai lá e mete na rinoplastia, né? Mas eu também tive a minha história por trás da rinoplastia e foi, de certa forma, um sonho que eu realizei. Desde adolescente eu tinha o sonho de fazer rinoplastia, principalmente nessa época aqui, ó, presta atenção nessa foto. Nessa época, era um dos momentos que eu mais tinha vontade de fazer rinoplastia. Sempre achei meu nariz muito grande pro meu rosto. E na adolescência a gente tende a procurar mais defeitos mesmo, né? Bem coisa do desenvolvimento da adolescência. E aí, gente,
Enquanto algumas amigas comentavam que um dia queria colocar silicone, eu sempre falava que o meu sonho era rinoplastia. Mas eu sou muito grata, de verdade, por não ter feito essa cirurgia nessa época que eu tinha vontade. Quem já assistiu meu vídeo de 5 fatos sobre mim, já viu lá que eu venho de um histórico de baixa autoestima. Não é que eu depositava toda a minha autoestima no nariz, nunca tive esse problema. Sempre foi um sonho, mas continuei vivendo normalmente. Mas eu tinha um senso muito baixo da minha capacidade de conseguir minhas coisas, de que um dia eu conseguiria viver bem da psicologia, né? Bem tanto, quando eu falo bem, no sentido de realização pessoal, de me sentir realizada com aquilo. Então, eu demorei muito para virar essa chavinha e me dar conta de que eu tinha essa capacidade. Então, talvez se eu tivesse feito a cirurgia lá atrás, ela não ia ser tão suficiente para mim, porque, gente, rinoplastia é uma loucura, tá? Leva em torno de 1 ano para o resultado final. Então, até isso que vocês estão vendo aqui, às vezes não é o resultado final ainda. Então, exige muita paciência. Tinha dias que eu acordava e eu olhava meu nariz, até hoje, às vezes isso acontece. E ele tá mais inchado. Nossa, gente, gastei dinheiro à toa, não tá dando diferença nenhuma aqui. Mas hoje eu sei esperar, tenho paciência, sei como que é o procedimento. Mas a Joyce daquela época talvez ficaria muito mais ansiosa em achar que não adiantou de nada a cirurgia. Mas sim, era o meu sonho de adolescente, mas eu nunca imaginava quando eu fosse conseguir fazer, justamente por não acreditar no meu potencial e que lá na frente eu conseguiria realizar os meus sonhos, né? Principalmente relacionado à cirurgia plástica, que é algo que não é nada urgente, né, gente? Não é uma necessidade básica ali de se fazer. Então, era um sonho de adolescente que eu sempre imaginei muito distante de mim. Então, hoje, a rinoplastia nunca deixou de ser um sonho. Mas assim, se desse pra fazer bem, se não desse também, viveria muito bem sem a rinoplastia. Mas as coisas foram acontecendo, fui, de certa forma, me programando. Conheci uma médica que me passou muita segurança, e isso é excepcional, fundamental, e aí realizei o meu sonho da rinoplastia. Claro que isso me gerou ansiedade em alguns momentos, né? Mas aquela euforia, assim, de esperar pela cirurgia, de como aquilo ia ser. Mas a minha médica me acompanhou aí para que eu passasse por esse processo de uma maneira bem tranquila, como de fato foi. Até uma curiosidade, né, quanto a isso de escolher a médica. Eu só iria fazer a cirurgia, a rinoplastia, se eu confiasse 100% no profissional. Então, eu me lembro perfeitamente que eu cheguei na recepção da minha médica que eu escolhi para cirurgia, e aí eu preenchi um formulário sem nem conhecer ela. E nesse formulário perguntava quais eram as minhas expectativas. Eu lembro até que tinha uma perguntinha assim: eu vou fazer essa cirurgia por quê? É meu sonho, porque eu não gosto do meu nariz, porque eu acho que eu só vou passar a ser feliz depois dessa cirurgia. E aí eu até brinquei com a médica, né? Eu falei, nossa, doutora, tem algumas pessoas que vão precisar ir pra terapia depois de preencher esse formulário. E ela falou, é justamente essa a intenção, que se ela observasse que a pessoa não estivesse preparada, ela ia pedir pra esperar, talvez passar por um acompanhamento psicológico, justamente para avaliar essa expectativa que as pessoas colocam aí na cirurgia plástica. Uma outra curiosidade também, gente, na época que eu decidi fazer a rino, eu pensei, bom, já que a gente já vai estar lá na faca, eu vou pensar na minha prótese de silicone. Talvez seja o momento para isso. E que eu, sei lá, me incomodava, achava que podia ficar melhor e tal. E eu lembro que em um dos médicos que eu ia fazer a avaliação, aproveitei para fazer a avaliação de silicone, na recepção, eu ouvi as mulheres relatando sobre a prótese, algumas que tiveram dificuldade com a prótese, outra que o peito ficou torto, eu ter que fazer uma outra cirurgia, vários pontos. E, gente, ali na recepção caiu a minha ficha de que eu não precisava daquilo naquele momento, de que meio que inconscientemente eu estava comparando o meu corpo natural com o de outras mulheres que tinham prótese, então o meu nunca ia ser igual. E tá tudo bem. Então, ali na recepção, já tirei da cabeça essa questão da prótese de silicone. Pode ser que um dia eu mude de ideia, o tempo passe, mas eu sei que lá na frente eu vou fazer de uma forma muito mais segura, se de fato eu tiver vontade para isso. E, gente, quanto a isso da rinoplastia, na época, como eu acabei aparecendo no Instagram, com curativo e tudo mais, eu acabei conversando com muitas meninas que tinham o sonho de fazer rinoplastia ou que já tinham feito ou que estavam também no processo de pós-operatório, e algumas relataram a dificuldade desse processo do pós-operatório, que bateu arrependimento,
que estava percebendo que o nariz já não estava ficando daquele jeito que ela gostaria. Então vem uma crise de identidade muito forte. Algumas até tiveram que passar por terapia depois para trabalhar essa aceitação, porque pensa bem, você muda o teu rosto. Eu queria uma mudança delicada, uma mudança discreta, então eu tinha essa expectativa. Mas aí a gente vai vendo que às vezes isso estava de encontro com o momento atual, que aquela pessoa estava, com a maneira como ela estava se vendo, e que aí a cirurgia plástica não preencheu toda aquela expectativa que ela tinha. Então percebem o risco de se fazer esses procedimentos estéticos quando a minha autoavaliação não é tão otimista e tão positiva assim. Hoje eu tô super feliz com o resultado do meu nariz. Se eu pudesse escolher fazer novamente, faria sem problema nenhum, mas fazer com essa segurança eu vejo que foi o diferencial para passar por esse processo com tranquilidade e segurança. Então, gente, concluindo tudo isso que a gente está falando aqui, se você tem o sonho de fazer a tua cirurgia plástica, faça, mas faça por você. Faça porque você sabe a pessoa maravilhosa que você é, mas que pode ficar ainda mais, porque é um acréscimo para a tua vida. Não faça porque fulano falou que assim vai ser melhor, porque fulano falou que assim não tá tão legal. Faça porque é a melhor escolha para você. Se ainda te resta dúvida se esse é o momento ideal para se fazer esse procedimento, que querendo ou não é tão invasivo, calma, respira, qualquer coisa procura por uma ajuda, acompanhamento psicológico. Olha um pouquinho para você e aí pensa se esse é o momento ideal para partir aí para esse procedimento ou não. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Claro que eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, deixe teu comentário, me conta se tem vontade de fazer cirurgia plástica, você se sente preparado para isso ou você acha que dá para esperar um pouquinho? O que você achou desse vídeo? Você concorda ou discorda aqui com o que eu falei? Vamos conversar, vamos papear um pouquinho e eu te espero para os próximos que estão por vir. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!